Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre o livro Que é Direito, do autor Roberto Lira Filho. E o primeiro capítulo que nós vamos abordar é o Direito e Lei. Quando falamos em direito, se procurarmos a palavra associada, a primeira palavra que nós vamos encontrar é a palavra lei. Logo, as relações entre direito e justiça e o que constituem um aspecto fundamental sobre o direito. A lei sempre emana do Estado, pois permanece o sistema de órgãos de sociedade politicamente organizada. A legislação abrange, sempre em maior ou menor grau, o direito propriamente dito, reto e correto. O direito, autêntico e global, não pode ser isolado em campos de concentração legislativa, pois indica os princípios de normas libertadoras, considerando-os a lei numa forma de um acidente no processo jurídico, o que pode ou não transportar as melhores conquistas. Uma exata concepção do direito não poderá ser desprezada em todos os seus aspectos no processo histórico, em que o circuito da legalidade não coincide sem mais aspectos do meio jurídico. Nessa perspectiva, quando buscamos o que é direito, antes nos perguntamos o que ele vem a ser, nas transformações incessantes no seu conteúdo e na forma da manifestação concreta dentro do mundo histórico e social. Isso não significa que é impossível determinar a essência do direito, mas também sugere as leis que cercam a autenticidade e adequação que escapam ao verdadeiro significado juridicamente correto. O direito resulta aprisionadamente em conjuntos de normas estatais, isto é, padrões de conduta impostos pelo Estado com a ameaça de sanções organizadas nos meios repressivos especialmente indicados como órgãos de procedimento especial na aplicação jurídica. Nosso objetivo é perguntar no sentido mais amplo o que é direito, com ou sem as leis, mas é preciso esclarecer igualmente que nada é nem um sentido perfeito e acabado quando é o assunto direito. Direito, apesar de tudo, é quando ele vai e continua sendo a diversidade jurídica na sociedade. Bem, dando continuidade, nós vamos falar agora do segundo capítulo do Roberto Lira Filho, que é Direito, sobre as ideologias jurídicas. Primeiramente, o Roberto Lira Filho tenta conceituar o que são as ideologias, que nasce, a origem fundamental é do funcionamento das ideias, que tem relação com os signos. Essas ideias eram de pessoas ou de grupos, que posteriormente foram tomando um novo direcionamento, que se transformaram em ideologias. Muitas das vezes essas ideologias acabavam se tornando falsas ou falseadoras da verdade. Essas ideias preconcebidas, como a análise de posicionamento classístico, ela trouxe uma nova forma de ideologia nos tempos atuais. Mas o próprio autor, Roberto Lira Filho, ele traz três modelos principais, quais sejam ideologia como crença, a ideologia como falsa consciência e a ideologia como instituição. Para o autor, a ideologia como crença e como falsa consciência, elas sugerem da própria pessoa ou do grupo, que integram essas ideias, essas ideologias e propagam como força na verdade não seja de coação, mas de posicionamento grupal que sirvam para as demais pessoas. Enquanto que a ideologia como instituição, ela vale para todos na sociedade. Ela surge nos grupos institucionais. Você, independentemente do seu grupo social, você vai acabar aderindo em função do que você se insere na instituição que você trabalha, por exemplo. Essa instituição, nós verificamos os grupos, a sua tendência natural é defender o grupo que você trabalha. Por isso essa ideologia. A ideologia, de forma como falsa consciência, ela começou a ser analisada a partir do marxismo. Quem propôs essa explicação, essas origens da ideologia, foi primeiro através de Marx e Engels. Eles propuseram isso analisando que as pessoas que detêm o poder, eles se apropriam primeiramente das forças econômicas, dos meios de comunicação de massa e das instituições de ensino, bem como das formas de produção de lei. Dessa forma, eles conseguem trazer para si
e manipular, falseando muitas vezes a verdade, implementando sua ideologia para se perpetuar no poder. Essa é a ideia principal direcionada por Roberto Lira Filho nesse capítulo de ideologias jurídicas. No início do capítulo, o autor destaca que não é possível falar detalhadamente sobre todas as ideologias jurídicas devido ao vasto repertório de doutrinas que se perpetuam desde a antiguidade até os dias odiernos. No entanto, ele seleciona duas ideologias que situam-se entre o direito natural e o direito positivo, ou seja, as concepções jurisnaturalista e positivistas do direito. A essas duas, portanto, o autor dará especial atenção, por maior parte dos juristas ainda hoje adotarem ou uma ou a outra. Nesse primeiro momento, é de suma importância a conceituação de ambas para o maior entendimento. Então, vamos a elas. O direito natural pode ser entendido como o direito que adquirimos ao nascer e que ninguém pode modificar. Não é escrito, não é criado pela sociedade, nem é formulado pelo Estado. Não dependendo de lei alguma, é válido universalmente e é imutável. Não é afetado pelo tempo, é abstrato, não podemos tocá-lo, apesar de saber que ele existe. O direito natural ensina aos homens através de experiências e da razão. Já o direito positivo, que tem sua origem e fundamento no direito natural, é o conjunto concreto de normas jurídicas que se apresentam na formulação estrutural e na natureza culturalmente construídas, isto é, as leis que temos que nos submeter. É criado por meio de decisões voluntárias e dependente da manifestação da vontade, por exemplo, de uma autoridade ou da sociedade. Além disso, ele se subdivide em positivismo legalista, que é válido para as leis onde tudo fica submetido a ela, positivismo historicista, que se dá na construção ao decorrer do tempo, positivismo sociologista, que é construído pela sociedade, da mesma forma o naturalismo teológico, ligado a Deus. O naturalismo cosmológico refere-se à natureza e o naturalismo antropológico, que refere-se aos homens. Mais à frente, ele cita que somente uma nova teoria realmente dialética do direito evitaria a queda numa das teses que já é radicalmente oposta à outra. Capítulo 4, Sociedade e Direito, de Roberto Lira Filho. Conforme visto nos capítulos anteriores, é possível a gente verificar que as ideologias, mesmo que deformadas, refletem certas características do direito. Podemos analisar ainda que alguns positivistas visam o direito na ordem social com suas normas costumeiras. Há também os naturalistas, que visam os critérios de avaliação para essas normas. O direito positivo e o direito natural se limitam a legitimar a ordem imposta e imposta. É importante ressaltar que a essência do direito ela exige a medição de uma perspectiva científica e que os retratos históricos se ponham em movimento. Ressaltando ainda que a história ela é um labirinto que precisamos de bússola para nos encontrar e nos orientar. Marx e Engels, eles estudaram história social. A história registra o concreto singular e a sociologia aborda na multiplicidade. Aplicando a sociologia ao direito, será possível esquematizar os pontos de integração do fenômeno jurídico na vida social e também perceber a sua peculiaridade. Duas são as relações entre sociologia e direito. O que origina a sociologia jurídica, o exame do direito em geral, e a sociologia do direito, que estuda a base social de um direito específico. Assim podemos definir que ambas possuem fortes elementos ideológicos. Sociologia de Ralph definiu duas posições para a sociologia. A, sociologia, estabilidade, harmonia e consenso, e B, mudança, conflito e coação. A primeira é relacionada por normas e padrões, e a segunda é ocupada por espaço social por uma série de grupos em conflito. Vamos ver agora o quinto e último capítulo do livro O que é Direito, de Roberto Lira Filho, intitulado A Dialética Social do Direito. Bom, antes de prosseguirmos com o tema, vamos entender primeiro o que é dialética aplicada no âmbito social. A dialética
ela tem a ver com mudança, com a necessidade que tem de alterar, tem a ver também com a definição e aplicação que o autor dá para o direito. Ou seja, direito, segundo o autor, se constrói a cada dia, nunca está pronto a ponto de não necessitar de mudança. Segundo o autor, a dialética ela está presente em âmbito internacional, global e em âmbito nacional. Em âmbito nacional, o autor menciona que cada sociedade possui um modo de produção. A partir do momento que esse modo de produção é escolhido, vai surgindo meios de classe diversificados. Consequentemente a isso, surgirá desentendimentos, rivalidades e, por consequência disso, essas reações entre opressor e oprimido, surgirá a dialética. O autor menciona também 2 tipos de força dentro de uma sociedade, que é a força centrípeta e a força centrífuga. Essa última é a força de dispersão, sendo esta anômala, podendo ocorrer de modo organizado ou espontâneo. Essa força centrífuga pode ser de modo reformista ou revolucionário. O modo reformista, ele quer mudança na sociedade e também quer fazer parte dessa origem de forma coesa. O autor apresenta também um quadro com alguns pontos em que dá certas características do direito e da dialética. Uma delas é que o direito não nasce apenas em âmbito internacional. Ele nasce, se reforma, vai evoluindo de acordo com o que é escolhido juridicamente de forma internacional ou de forma global. Outro ponto, ou outra característica interessante que o autor menciona, é de que dentro de uma sociedade existe direito privado, onde o direito privado, por exemplo, arrecada muito mais poderes e acaba oprimindo os demais. Para isso, ele prega a ideologia para se legitimar no poder.